Fala galera, começando aqui mais um Resenha 90, o seu podcast sobre futebol carioca. Eu sou o Samuel Benassi. Eu sou o Luiz Guilherme. E estamos aqui para falar sobre essa semana, né, com duas rodadas do Campeonato Brasileiro, a primeira e a segunda, como foi os times cariocas, né, como foram os times cariocas, e começando aqui a falar sobre o Vasco. Teve muito jogo nessa rodada, né? E o Vasco mesmo teve 2 jogos, a sua estreia contra o Grêmio no domingo, dia 14, que, como a gente falou, o Vasco pode surpreender. Ele realmente surpreendeu nessa partida. Ele chegou, ganhou, jogando em casa, com o São Januário, Caldeirão lotado. E foi uma vitória que o Vasco se impôs, né? Sim, o primeiro tempo eu achei que o Vasco jogou muito bem. Teve 2 belos gols do David e também do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, né? Os mais íntimos. Eu acho que no segundo tempo o time deu uma relaxada, eu acho, tentou se defender mais, não entrou com tanto poder ofensivo que nem no primeiro tempo e atrapalhou um pouco o Vasco, né, que fez o Vasco jogar um pouco de forma mais retrancada, né, foi uma vitória mais sofrida, teve um gosto de vitória mais sofrida, teve o gol do Grêmio, que eu achei a falha da defesa, passou por 2 jogadores do Vasco e ninguém fez nada. Fala. Mas, assim, o que importa é a vitória, né, a bela festa que a torcida fez pro Roberto Dinamite, acho que toda a homenagem é válida e foi bem bacana, assim, o torcedor do Vasco ficou bem empolgado, né. E é isso, mais ou menos, a vitória. O que importa é a pontuação, né? No fim das Exatamente. contas, jogar bem é claro que é importante, mas não adianta só isso. E esse jogo me lembrou um pouquinho a rodada de estreia, inclusive, do Vasco na temporada passada. O Vasco e Atlético Mineiro jogando fora de casa, lá em Minas. E o Vasco fez 2 gols, fez um gol rápido, começou o jogo já fez o gol. O Vasco do Barbieri, à época. E um dos poucos pontos que ele fez sob o comando do time. E o Vasco se retroncou. Passou o segundo tempo completamente desesperado, evitando levar um gol. E eu não digo desesperado nesse novo elenco desse ano com o Ramon Dias, mas foi aquela tentativa, né, de não sofrer um gol, de manter aquela vitória. Acabou sofrendo um gol nesse momento, mas conseguiu os 3 pontos, que pro Vasco, que lutou contra o rebaixamento no ano passado, tem um ano cheio de lesões, não teve as contratações que a comissão técnica queria, um resultado bem importante, né, já começar com essa vitória, jogando em casa, né, com a torcida. Faz tempo que a torcida do Vasco não tem assim, uma certa tranquilidade com o time quando se fala de Campeonato Brasileiro, né? Já faz mais de 10 anos, eu acho. E assim, cada vitória é válida, aquilo são os 3 pontos que vale nesse primeiro jogo. E já no segundo jogo não foi bem assim a história, né? O Vasco perde para o Red Bull, o Vasco entrando bem mais calmo, o Red Bull entrando muito mais intensivo ofensivamente. E já abriu o placar logo de cara com uma falha do Léo Jardim, né, que chega até a ser estranho a gente falar de falha Léo Jardim. É uma frase estranha de ser ouvida. Exatamente. Né? E ele falhou, soltou a bola ali, uma bola defensável, né, de encaixar ali pro goleiro. Ele simplesmente soltou a bola e aí sobrou no pé do atacante do Red Bull fazer 1-0. O Vasco, que no primeiro jogo teve bons desempenhos individuais, né, o Matheus Cocão, absurdo, o Rossi, que vem fazendo jogos terríveis desde que chegou, foi importante para não cair, mas teve bons desempenhos, teve poucos bons desempenhos. Dessa vez ele foi bem no primeiro jogo, jogou muito bem, elogiado, mas no segundo jogo deu um pouquinho que a gente espera do Rossi, né? Um jogador que eu não vejo como um titular da Série A, um ponta titular da Série A, e o problema do Vasco com pontas, por exemplo, se mantém mais nítido ainda. Ele não desempenhou bem, não só ele, mas o time num todo não foi muito bem. Ressalva para o Sforza, que jogou bem como volante, e o Piton, que é muito regular, é muito constante, né? Ele e Léo Jardim são jogadores que sempre vão muito bem, mas o Léo Jardim acabou tendo essa falha nesse jogo. E não é uma crise, até porque a gente não espera algo muito grande para esse Vasco, para esse elenco, mas algo que alerta um pouquinho, né? Um desempenho que foi bem abaixo do que foi no último jogo. Sim, eu acho que o Vasco entra muito mais com uma certa pressão contra o Fluminense nesse sábado. Só para pontuar também a questão do Rossi, o que me deixa um pouco agoniado de certa forma, não sei se essa palavra é certa, é que o Rossi, ele se sente numa sensação de ídolo. Parece que ele está fazendo um favor de estar jogando no Vasco, só que não é assim. Ele teve uma passagem até boa na época do Vanderlei Luxemburgo, né? E ele fala sempre que tem um carinho muito grande pelo Vasco. E é muito bacana a gente ver isso por um jogador profissional hoje em dia, né? Nos tempos que a gente vê muito jogador não jogando mais pelo amor, mas sim pelo dinheiro, né? Sendo muito mais profissional. E ele se sente numa obrigação. Parece que quando ele fala, ele parece que se sente o Juninho Pernambucano, o Romário, o Edmundo, esses grandes que representa o Vasco. Exatamente, assim, alguma vez ele já representou, talvez. Foi comemorado quando ele voltou por alguns torcedores. Exato, mas assim, acho que já não dá mais. Acho que o melhor seria ele sair, né, buscar um time de Série B, um Santos, um Goiás que tentou ele.
Então, assim, na minha opinião, o Rossi é um jogador que, sei lá, acho que não gostaria de contar no elenco, porque eu não sei quando eu posso contar com ele. Talvez um bom banco, mas titular ele não é. E realmente, não foi tudo nas contas dele, mas é um jogador que foi procurado. O Santos quis ele, mas não foi, como a gente falou no último jogo. E também parece que teve um entrave dele mesmo, que não queria sair. Assim, me faz pensar um pouco na questão do Alex Teixeira, que estava no Vasco, não servia mais, que era, assim, chegou um pouco como o ídolo que ajudava a salvar, o Nenê também chegou assim. Só que eles entenderam o momento e saíram. O Rossi parece que, talvez por falta de alternativa, se manteve no elenco, mas não tem como, ele não tem condição de ser titular, né? E, bom, após o jogo, não tem como não falar sobre isso, houve uma fala polêmica do técnico Ramon Dias, que acabou se referindo ao VAR, né, a mulher que comandava o VAR, e ele se referiu dando uma entonação ao fato de ser uma mulher, né? Depois ele veio se justificar, falando que era por ser uma mulher, porque é a questão da quantidade, porém uma fala que, ainda mais um clube como o Vasco, pega muito mal. É um clube que preza nas mídias, na história do clube, ele preza por essa inclusão, por essa diversidade. É um clube que tem uma régua com um nível menor para aceitar esse tipo de coisa, né? Foi algo que, a primeira vez que o Ramon fala algo polêmico assim, e que, apesar dele ser uma pessoa que caiu nas graças da torcida, não tem como ficar calado, né? A torcida do Vasco, de certa forma, se revoltou, reclamou bastante, né? Principalmente a torcida feminina do Vasco, né? Eu acho que no século XXI, hoje, estamos falando de 2024, não tem como mais a gente fazer esse tipo de colocação, né? Ser machista, ser racista, ser homofóbico. Eu acho que não tem mais espaço no esporte, nem em lugar nenhum da sociedade para esse tipo de comportamento. Então o Vasco tem que sim soltar uma nota. O próprio Ramon Dias, na minha opinião, tem que falar mesmo, ele tem que pedir desculpa, tem que tentar não errar, porque acho que não tem cabimento mais um tipo de colocação dessa. Isso é algo que não se encaixa no futebol de hoje. Bom, o Vasco vai enfrentar no sábado, pela terceira rodada, o primeiro clássico, né, do clube, que é contra o Fluminense, que a gente vai falar mais um pouquinho, porque agora a gente vai falar do Clube das Laranjeiras, né? Sim. Teve, no sábado passado, dia 13, teve a estreia contra o Red Bull, que foi um jogo bem parelho até, os dois times jogaram muito bem, e o Fluminense tem aquela questão de ter muita bola e não ser muito ofensivo, não apresentar muito perigo. Nesse jogo ele teve um primeiro tempo que ele criou bem, né? Criou bastante. Dois times que gostam do jogo ofensivo, né? A gente viu contra o Vasco também, o Red Bull muito em cima marcando, e contra o Fluminense foi parecido. Os dois times eu gosto bastante dos dois técnicos, tanto o Pedro Caixinha quanto o Fernando Diniz, são técnicos que pensam parecidos na forma ofensiva. Achei que foi um jogo legal, do jogo do Red Bull e Fluminense, um duelo de goleiros muito bom, né? Os dois goleiros trabalhando bastante. Foram muito bem, né? Eles salvaram bastante o clube. O próprio goleiro do Red Bull se machucou, que deu espaço para o Lucão entrar depois, que jogou contra o Vasco depois, que inclusive é ex-Vasco, da base do Vasco. E foi um ótimo duelo mesmo, foi um jogo muito bom de se ver. O Fluminense atuou bem, mas no segundo tempo teve uma questão, mais uma vez o Diniz sendo um pouco diferenciado, né? No seu modo de treinar, de escalar o time. Que no segundo tempo o time não tinha zagueiros. Tinha Exatamente. 6 atacantes e 5 meio-campistas, por exemplo. Foi algo assim, essa quantidade mais ou menos. E é algo inesperado, né? Assim, no fundo, quem acompanha o Fluminense, quem acompanha o Diniz, sabe que não é inesperado, né? O Fluminense sofre com a zaga há bastante tempo. No plantel da zaga tem Manuel, que já tem uma certa idade avançada. Foi o único que jogou nessa partida, zagueiro mesmo. Antônio Carlos, o David Braz, o Felipe Melo, que também era volante. Então, assim, não tem muito zagueiro no elenco. Tem alguns meninos da base que são bons, mas eu quero entender por que o Diniz não está testando esses garotos para jogar. Igual no jogo, agora já pulando, né, para esse jogo que foi na terça-feira, contra o Bahia, né, paralisado pelas chuvas. O Fluminense começou bem até, de certa forma, gol do Cano. Aí teve a questão da chuva, ficou quase mais de meia hora parado, né, 40 minutos parados, e depois voltou o jogo. Quando voltou, o Bahia voltou muito melhor ofensivamente. Um golaço do Caio Alexandre, e no segundo tempo um outro golaço do Caulice, são dois ótimos jogadores. E assim, chamou muita atenção de novo, né, 5 atacantes e 5 meias no meio de campo, no jogo. E assim, sei lá, parece que fica naquela mesmo, sabe? E não chuta, e não parece que não anda, e sei lá, cara, é muito estranho o que acontece no Fluminense. Acho que falta muita agressividade às vezes, falta
Ele quis ser bem agressivo, né? Não, mas assim, mas o time não jogou bem, cara. Não foi um jogo bom, assim. Não deu no segundo certo tempo. essa opção dele. Exato, não sei se foi o cansaço do jogo contra o Red Bull, né? Ele faz essa mudança com o placar atrás, né? Perdendo, então... Sim. É algo compreensível a intenção dele, mas é algo que, assim, num campeonato tão importante como a Série A, é estranho de você ver algo assim. Não pro Fernando Diniz, mas... algo inusitado. E eu acho que ele tem que entender que tem que aceitar essas críticas. Ele tem muito uma mania, o Fluminense, o elenco do Fluminense e o Fernando Diniz tem uma mania de não aceitar as críticas, né? Críticas da torcida construtivas. E sempre fica nessa, não, mas a gente ganha Libertadores. Acho que, beleza, ganha Libertadores, que legal, a torcida ficou super feliz, tá super feliz até agora. Só que precisa caminhar, um ano atrás do outro. Tem que querer ganhar de novo para poder chegar e ganhar. Até porque não dá pra você se manter no molde. Viver de título passado não dá, nem como. Não tem como ele... ficar preso a isso. Exatamente. E, bom, agora para os próximos jogos do Fluminense tem o jogo contra o Cerro Porteño, que é fora, pela Libertadores, e vai ter o jogo contra o Vasco, né? Que a gente fez aqui uma ponte entre os dois clubes. O que você espera desse jogo? Acho que o jogo contra o Vasco vai ser bem importante para os dois lados. Quem vencer vai ter um alívio muito grande e quem perder, né, se caso não for um empate, vai ser uma pressão muito grande. Para o Fluminense vai ser uma pressão por não vencer no Campeonato Brasileiro ainda, né? Foi um empate e uma derrota. E começar mal assim complica muito lá na frente. E pro Vasco, cara, se vencer, vai ser um alívio de vencer um clássico, uma vitória, 6 pontos. E se perder, vai ser mais uma pressão pro Ramon. Assim, clássico é clássico, né? Não dá pra cravar algum vencedor. Não dá. Nem que vai ter vencedor, pode muito bem ser empate. Sim. E, bom, você viu no retrospecto recente o Vasco e Fluminense 4-2, por exemplo, que foi um jogo muito bom. Então, esse tipo de jogo é muito difícil de você ter uma certeza do que esperar. E no 4-2 o momento dos times era totalmente diferente, né? O Vasco brigando para não cair, o Fluminense brigando pela Libertadores, brigando por G6. Conquistou depois a Libertadores. Exatamente, então não tem muito o que fazer. E contra o Cerro Porteño, cara, na quinta-feira, fora de casa, um jogo extremamente importante, difícil. E assim, acredito numa vitória do Fluminense. É aquilo, cara, que a gente sempre fala em todo podcast. Eu acho que o Fluminense tem que chutar, tem que criar, tem que mudar um pouco o estilo de jogo, porque tá sempre no mesmo estilo de jogo, a mesma coisa. E hoje em dia, que a gente sempre fala, a gente vai morrer batendo nessa tecla, que todo time hoje tem uma análise de scout, que analisa os jogos desse time, o padrão de cada time, e vai tentar estudar para jogar contra. E aí, quando joga contra, consegue decifrar o que o outro time vai fazer. Então, assim, é importante o Fluminense tentar mudar um pouco. Decifrar o Fluminense deve ser uma tarefa bem difícil de entender o que está acontecendo ali. Exatamente, mas assim, decifrar que eu digo dentro de campo, mas tipo assim, o esquema, o que faz cada ponto, até porque o próprio jogo entre Bahia e Fluminense, o Bahia veio outro. É claro que o campo estava em condições muito melhores, mais propício para o estilo de jogo do Bahia, bola no pé, de conduzir, criar os ataques, mas dentro do jogo você tem que se adaptar. E exatamente. A adaptação do Diniz ainda não mostrou que é muito certeira, né? Pelo menos nesse campeonato. Uma partidaça do Caio Alexandre também, o volante, muito bom. Ex-Botafogo. Everton Ribeiro também jogou bem pelo muito, Bahia. O Cauli é muito bom, cara. O time do Bahia é bem interessante pra gente ficar de olho, hein? O Bahia jogou muito bem. E agora indo um pouquinho pra Gávea, né? Vamos falar do 100% rubro-negro no Brasileirão, que ainda não perdeu. Verdade. E vem fazendo uma campanha muito boa. E assim, não tem como não dizer que ele é um dos favoritos. Já existia essa expectativa com a chegada do Tite, agora é um pouco mais do que expectativa, né? É um elenco muito forte, um técnico muito bom, que sabe o que faz, é um cara que sabe gerenciar um elenco, né? Então, assim, tem tudo pra dar certo, pra voar mesmo. O Flamengo tem um timaço na mão. Assim, não dá pra chegar com expectativas vai repetir o que o Jorge Jesus fez, vai tentar ganhar tudo, porque é algo que foi bem atípico, né? Você não consegue manter isso todo ano, nem o Palmeiras do Abel ganha tudo todo ano, mas o Flamengo vai brigar pra tentar ganhar tudo. Disputa tudo ano. Exatamente. Disputa como o torcedor do Flamengo e até diretoria, jogadores todos, tem que entender que 2019 foi um ponto fora da curva. Sim, não vai se repetir aquele time. Pode se repetir um time ofensivamente muito bem, que dê gosto de ver jogar, que seja muito bom, que não oscile tanto. Acho que pode se repetir sim pela qualidade do elenco, mas igual, da mesma forma, eu acho que não vai ter como. Então, assim, o torcedor tem que entender que o Tite é diferente do Jesus, mas acho que o caminho tá indo bem. O Tite vem fazendo muito bem, vem montando uma equipe muito forte, com um banco bem forte que funciona. Tem um jogo ou outro que acaba não funcionando, mas de forma geral tá funcionando bastante. Exatamente. E a vitória, né, do Flamengo no domingo contra o Atlético Goianiense, com uma
polêmica da arbitragem, né? O 2-1. Eu gostaria também de falar uma coisa que eu até anotei aqui com a gente, que é o maior fazedor de média do futebol brasileiro se chama Adenor Bach, o Tite. Primeiro foi aquela cena na final do Campeonato Carioca, que foi uma atitude legal do Tite, só que foi algo que eu acho que seria mais legal da parte dele não fazer na frente das câmeras, porque parece que ele tá querendo mostrar pra todo mundo que ele é um cara do bem. Foi algo bem midiático. Foi bem midiático, exatamente. E ainda mais no jogo que o Flamengo já tinha ganho, né? Exato, todo mundo sabia. E assim, você não pode cravar, mas era um jogo que o Flamengo ia ganhar. Exato, exatamente. É difícil dizer o contrário. E foi o que mais marcou, talvez aquele... Até mais do que a vitória do Carioca, que também já era esperado pelo Flamengo. Então, sim. Foi algo bem midiático, né? E nesse jogo de domingo, nesse último domingo, né? O Jair Ventura, ex-técnico do Botafogo, Santos, Corinthians, ele que é treinador do Atlético Goianiense, foi expulso pelo árbitro. E aí o Tite foi reclamar com o árbitro porque ele foi expulso. Algo que talvez, beleza, o Tite pensou ali, que foi uma sacanagem, né? Que fizeram com o Jair Ventura. Mas é uma coisa que sempre foca no Tite. Tirou o foco do Jair Ventura para focar no Tite. Talvez não porque ele queira, né? Mas foi algo que pareceu que foi pra fazer média, não sei. Então eu sempre... Aparecer, né? Exatamente, eu deixei aqui pra gente falar, a gente parar pra analisar. Será Tite o maior fazedor de média do Brasil? Do futebol brasileiro? Fica a pergunta aí, né? Fica a pergunta aí no ar. Tentar responder. Exatamente, deixe nos comentários aí. E, bom, o jogo contra o São Paulo, né, pela segunda rodada, foi um jogo muito bom, que o Flamengo, no primeiro tempo, parecia que estava treinando, não sei dizer. Muito intenso, cara. Foi um jogo muito bom do Flamengo, deu gosto de ver aquele jogo. O último jogo marcado como o último jogo do Carpini, no comando do São Paulo. Parecia que já estava muito cabisbaixo, parecia que já estava entregue ali, que ia ser mandado embora. Pelo menos eu analisei ali, né? Depois do segundo gol ele estava meio cabisbaixo, ele já sabia que ia ser mandado embora. Mas voltando a falar do Flamengo, o Flamengo jogou muito, né? O Luiz Araújo entrou e já marcou um golaço. Tem muita qualidade. O De La Cruz jogando muita bola. Mostrou que veio com um status grande que faz jus ao que ele é, né? Valeu cada centavo do investimento, é muito bom jogador. Tem tudo para escrever a história dele no Flamengo, assim como fez no River Plate. É um jogador muito bom, um motorzinho. O gol dele, eu gostei muito da jogada do Pedro, driblou depois cortou ali pro meio, bateu bem. E aí na sobra o De La Cruz faz, mas cara, ele tá jogando muito. O time do Flamengo é muito bom. É muito importante para esse elenco, né? Exatamente. E, o Flamengo encontrou um São Paulo com algumas lesões, que não é um São Paulo ideal. Ainda esse trabalho do Carpini também tão questionado e criticado. Então, juntou nesse cenário, né? Um São Paulo que vem atuando mal e o Flamengo que vem atuando muito bem, né? Que voltou a levar um gol no Maracanã, né? Exatamente. Depois de alguns meses, eu acho. Alguns jogos, né? E, bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a próxima partida. Domingo, dia 21, às 4 horas, contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Não, é dia 20. Dia 21 é segunda-feira. Então é dia 20, domingo, às 4 horas, contra o Palmeiras, fora de casa. Não, minto, é dia 21 mesmo. Eu que errei aqui e fiz você também errar, me perdoa. Cara, vai ser um jogaço. Dia 21. Dia 21, contra lembrando. O Palmeiras fora de casa. Vai ser um jogaço. O Palmeiras veio de uma derrota, né? Mas é um time muito bom. É cedo para falar que é uma final antecipada? Cara, acho que provavelmente Libertadores aí deve se decidir entre esses dois mais pra frente. Uma semifinal, uma oitavas, quartas. Até o Brasileirão, né? Até o Brasileiro, Copa do Brasil. São dois times muito bons. Times que vêm crescendo a rivalidade há muito tempo mesmo. E assim, vai ser um jogaço, né? No Allianz Parque. A torcida do Palmeiras prepara uma festa lembrando da final de 2021 da Libertadores, né? Com o gol do Daverson. Aquele jogo fatídico, gol do Daverson. Então vai ser um jogo bem legal, com muita rivalidade. O Abel Ferreira também falou qual a diferença do Palmeiras pro Flamengo. O Flamengo só tem mais dinheiro. Eu discordo um pouco, porque o Palmeiras também gastou muito do dinheiro dele com alguns reforços que não são tão bons quanto o do Flamengo. E o Abel falando, né, sobre essa diferença de dinheiro, eu não vejo muita diferença. Acho que o Flamengo realmente tem mais dinheiro, mas o Palmeiras também tem bastante dinheiro, mas gasta com jogadores de menor expressão do que o do Flamengo. O Flamengo vai atrás de De La Cruz e... O Palmeiras gastou muito na época do Alexandre Matos, né? Exatamente. Agora com a Leila e o Anderson Barros, eles estão segurando mais um pouco as pontas. E falar em gastar dinheiro, que acabou de contratar o Felipe Anderson, né? Gastou mais, acho que em luvas, né? Talvez em salário. Palmeiras traz ele agora em fim de contrato, no meio do ano. Um jogador que vai vir para mexer bastante no futebol brasileiro. Claro, não é um cracaço de bola, como muita gente está achando, mas é um jogador muito importante, cara. Não tem tanto... Pode ser um dos grandes nomes do campeonato. Pode. É um grande reforço pro Palmeiras. O Palmeiras estava precisando de um reforço grande, na minha opinião. Um reforço de peso, na minha concepção.
Então, assim, é um bom nome. E na quarta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, poucos dias após esse jogo do Flamengo, e aquela tecla que vem sendo batida sobre a questão do desgaste físico. Então, eu pergunto aqui, levanto para você a bola, se o Flamengo vai poupar algum jogo, provavelmente se fosse para escolher um dos dois no Bolívar, porque é um jogo na altitude, na Libertadores, e que vai exigir um descanso rápido entre um jogo e outro, né? Quase que não vai ter descanso, então vai ser algo bem intenso para os times, né? Então, vai ter o jogo contra o Palmeiras agora domingo, acho que tem que ir com força máxima, e contra o Bolívar, cara, o jogador ganha pra isso, né? Acho que tem que ir com força máxima sim, pode poupar um nome ou outro por conta do desgaste, mas tem que ir com força máxima, porque o Flamengo tem elenco para disputar tem que ter elenco para disputar todas as competições, então tem que ir com força máxima nos dois, para vencer contra o Palmeiras, que é uma final, são 3 pontos para garantir o 100% ainda no Brasileirão, e contra o Bolívar 3 pontos na altitude que vão valer muito a pena. Talvez o Flamengo, assim, eu imagino que talvez o Flamengo possa ir com um time completamente titular, talvez, sei lá, o Arrascaeta não jogar, por exemplo, ou algum outro jogador, mas... Contra o Palmeiras, você diz? Não, contra o Bolívar mesmo. Ah, sim. Porque, assim, eu não sei, talvez, porque... Pode poupar o Arrascaeta no primeiro tempo e botar ele no segundo tempo pra, talvez, se abrir 1-0, tentar segurar um pouco mais a bola ali no campo ofensivo. Porque querendo ou não, o Flamengo provavelmente vai passar, não vai ter muitas grandes dificuldades para passar de fase na Libertadores, então... Talvez não valha a pena arriscar, às vezes, esse esforço intenso, que o Tite já falou sobre, esse esforço excessivo, dentro dessa quantidade de partidas muito grande que o Flamengo vai ter. E agora vamos falar sobre Botafogo, né, que estreou mal no domingo contra o Cruzeiro. Eu tinha falado no último episódio que era um jogo perfeito para o Arthur Jorge mostrar para que veio, né, tentar ganhar, porque o Cruzeiro também vive num momento ruim, só que não deu, né, foi nos acréscimos, foi bem sofrido. E... mais uma vez o Botafogo perdendo, né? Exatamente. Sofrendo gols nos acréscimos. É um fantasma que não quer largar o Botafogo. Exato. E no jogo de ontem, na quinta-feira, né, o Botafogo e o Atlético Goianiense, no Engenhão, o Botafogo abriu 1-0 logo de cara, ia pra cima, mas parecia que não sabia finalizar muito bem. Gostei muito da partida do Bastos, zagueiro. O Lucas Halter jogou bem, jogou melhor do que vinha jogando. Curioso, né? Exatamente. O Tiquinho eu achei que entrou bem. Teve uma bola do Júnior Santos ali que ele perdeu... em vez de chutar, ele tentou tocar pro Jefinho também, que... Meu Deus do céu, acho que todo torcedor do Botafogo xingou ele. Eu pensei assim, cara, como é que ele não chuta uma bola dessa? O Botafogo teve alguns momentos assim que construía na hora de finalizar, tocava, voltava um pouquinho. Mas desde o jogo contra a LDU também tá assim, então assim, o Botafogo tem que entender que tem que partir pra cima. E naquele terço final, no último ato ali arriscar, né? Da finalização do ataque, partir pra finalização, acho que é importante. No Vasco e Botafogo, por exemplo, aquele 4-2, o Botafogo não conseguia finalizar muito bem, ficava tocando na frente do goleiro do Vasco, do Léo Jardim, não finalizava diretamente. Sim, mas na partida de quinta-feira eu gostei um pouco mais, sofreu no final, cada defesa do Gatito era comemorada como um gol pelos torcedores, né? Mas o que importa é garantir os 3 pontos, acho que é importante, né, dar um alívio pro Arthur Jorge nesse começo de trabalho. Acho que já está mostrando um pouco a cara dele. Uma coisa que eu não gostei foi ele ter poupado o Tiquinho Soares, né? Ele tirou o Tiquinho Soares por questão técnica mesmo, botou o Matheus Nascimento, que é um jogador que até o momento ainda não se provou como profissional. É uma promessa da base que parecia que ia engatar, era um grande jogador, um atacante que valia milhões e milhões e milhões, só que até agora não conseguiu engatar. E ele se machucou, né? E agora o Botafogo precisa de um centroavante de reserva para o Tiquinho Soares. Na entrevista depois do jogo, o próprio Arthur Jorge falou dessa questão que ele levantou, dessa escolha, né, na verdade, de poupar o Tiquinho, de ser uma opção de o time ficar mais recuado. Ele falou de sofrer menos durante o jogo, então é porque o Botafogo vem sendo, às vezes atua bem, mas acaba sofrendo bastante, né? Corre o risco de perder. Não é inesperado o Botafogo no final dos jogos sofreu bastante uma pressão que tem acontecido bastante, né? Sim. E essa vitória foi a primeira vez que o Arthur Jorge ganhou no Newton Santos, né? Jogando em casa pelo Brasileirão. E bom, agora a gente vai ver as expectativas para o jogo contra o Juventude no domingo, dia 21, dentro de casa, né? O que você espera desse jogo? Cara, o Juventude começou com um empate contra o Criciúma e depois conseguiu uma vitória contra o Corinthians, assim, em casa. Bem surpreendente, na minha opinião. E então, assim, tá com bastante confiança, né? O Juventude com o Nenê em campo, que deve jogar contra o Botafogo. Então, assim,
é um jogo que não pode dar bobeira. O Botafogo não pode ficar bobeando ponto em casa no Brasileirão, não. Então, assim, tem que partir pra cima mesmo. Não pode eu acho que vai ser que vai ganhar, né? Exatamente, acho que vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, mas acredito sim numa vitória do Botafogo. Talvez um 2x0, assim, uma vitória Um até 2x1 tranquila, mas com momentos difíceis que o Botafogo não pode dar mole, senão vai Exatamente. acabar sofrendo um gol, pode arriscar essa vitória. E na quarta-feira, agora, tem o Universitário pela Libertadores, né? Em casa também. É um jogo crucial. Se o Botafogo perde, ele literalmente vai estar eliminado da Libertadores. E eu acho que é crucial o Botafogo vencer na quarta-feira. Talvez, falando de poupar, talvez nesse domingo, até porque parece ser um jogo um pouco mais fácil, poupe, ou porque a prioridade é a Libertadores, poupe contra o Juventude, porque esse jogo tem que vencer. Ainda mais em casa, não vai ter o cansaço da distância, a questão do fuso horário, tem que chegar pronto para ganhar. É verdade, eu não tinha pensado na questão de poupar os jogadores contra o Juventude. Acho que seria uma boa, talvez, para o Arthur Jorge, se ele querer, né? Se ele focar tanto nessa Libertadores. Eu acho que seria legal, bacana, mas acho que não pode também perder 3 pontos em casa, no Brasileirão, né? Não pode jogar com um time completamente B, Exato. dar esse mole, mas... Não pode. Ainda mais começo de campeonato brasileiro, é o momento de fazer ponto. Ainda mais porque ele tem que provar, né, por que ele veio. Não teve um grande resultado ainda. Os grandes resultados do Botafogo esse ano, a classificação para a Libertadores, por exemplo, foi com o Interino. Então, ele chegou para ser melhor do que ele e ainda não mostrou grandes resultados, né? Exatamente. E bom, para fechar esse giro do futebol carioca, a gente vai trazer aqui um outro time, tradicional time carioca, que é o América. E teve algumas notícias recentes, entrou um pouquinho na mídia, ficou bastante popular as mudanças que aconteceram. Exato. O América, né, que tem como presidente o senador e presidente, e agora jogador Romário, que voltou aos gramados, né, anunciou que voltou aos gramados para jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo América aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma jogada de marketing muito maneira, né, bem bacana, que vai trazer os olhos para o América, para a segundona do Carioca. Já trouxe uma visibilidade. Exatamente. Né? Já trouxe só por ele ser o presidente do América. Então, esse fato dele jogar também vai ser muito bacana. E ele vai jogar lá com o Romarinho, seu filho, e André Felipe. Sabe quem é o André Felipe? Quem é o André Felipe? André Balada. André Balada e Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Sport, Grêmio, Sporting de Portugal, Vasco, entre outros clubes. Milhares de clubes que ele jogou. Vai estar no América também. Então vai ser bem curioso. Vai ser bem legal ver esse América, é bem diferente, né? E é legal, traz bastante visibilidade para o time que é tradicional. As pessoas do Rio de Janeiro conhecem, quem se acompanha o futebol carioca conhece, apesar de não ser um grande clube, não ameaça os 4 grandes do Carioca, como sempre tem algum clube, por exemplo, pela Volta Redonda, Nova Iguaçu nessa temporada. E é legal trazer visibilidade. Eu imagino que o Romário agora, sendo o presidente de lá, tem esse projeto a longo prazo de engrandecer o clube, trazer questões financeiras, né, ganhos financeiros. Então, é importante, é um passo importante e inusitado. Acho que ninguém esperava ver o Romário jogando de novo, depois de tanto tempo afastado, né? E eu vou te falar, ele tá com 58 anos, né? E eu acho que ele ainda vai cravar um gol, cara. Pelo menos um gol vai. Acho que o pessoal do time não vai querer deixar de tocar na cara do gol pro presidente deles, né? Obviamente. Presidente e senador também. E senador. É verdade. Ele faz tudo, né? Ele faz tudo. E sem contar que ele é tetracampeão mundial. A gente esqueceu de falar isso, pontuar. É importante, né? Tem um tetracampeão jogando no América. Aos 58. Aos 58 anos. Incrível. É importante esse fato. Então é isso, pessoal. Muito obrigado se você escutou todo esse podcast, toda essa bobeira que a gente falou, mas também muita coisa séria sobre o futebol carioca, o panorama. Expectativas, né? Exatamente. Compartilhe com seus amigos que gostam do futebol, pro flamenguista, pro botafoguense, vascaíno, tricolor. Torcedor do América. Torcedor do América também. Ainda existem. Ainda existem. O Trajano, da ESPN, lembra dele? Pai de João Castelo Branco, torcedor do Arsenal, ele é América, então tem que respeitar. Esse gigante do Rio de Janeiro. As tradições do Rio de Janeiro, em questão de clube, são bem fortes. A Copa de 30 tem vários jogadores do América. Se você parar pra analisar ali, vários jogadores convocados pelo América. Muitos clubes, tipo Olaria, por exemplo, Bangu. Bom Sucesso. Mantém uma torcida. Serrano. Tem vários. Eles mantêm uma torcida até hoje. Se a gente pegar pra falar de todos... Rende outros podcasts, né? Rende, muita coisa. Então é isso, galera. Tamo junto. Obrigado. Compartilhe esse podcast com seus amigos que gostam também daquela resenha sobre o futebol carioca. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.